A paz de Cristo para você, para sua casa, para sua família. Sou o pastor Felipe Narciso e nós estamos aqui no nosso mini curso de liderança para igrejas com ênfase em juventude. E hoje talvez seja uma das aulas mais difíceis, porém das mais importantes para quem quer ser líder ou almeja a liderança, seja ela uma liderança de célula, seja liderança de ministério ou até mesmo pastorado. Nessa nona aula sobre liderança, é fundamental a gente falar sobre caráter. O líder, ele não pode ter falhas no seu caráter. Por isso que a gente não pode colocar pessoas que acabam de chegar na igreja direto para a liderança, porque muitas delas estão chegando na casa de Deus para ter o seu caráter cuidado. Então, quando eu antecipo esse processo, a probabilidade de ter um caos ali na frente é muito grande. Também isso não significa que quando você tem um acompanhamento isso não vai acontecer, mas você diminui muito os riscos, diminui muito a possibilidade. O fato é que o cristão, de maneira geral, e muito mais o líder, precisa ter caráter. E há erros de caráter e falhas de caráter a gente não pode ter. O cristão, o líder, na verdade, ele não pode pensar na possibilidade de cair na tentação de um adultério, ou de um roubo financeiro, ou de ligação com o crime de alguma forma. Impossível, não tem como. A gente sabe que Deus não tem, para Deus não tem essa escala de pecados, mas para a igreja tem, para as pessoas tem. Então, quando um pastor comete um erro de avaliação, talvez falou alguma coisa que não deveria, foi um pouco mais duro, né? Ficou nervoso e acabou se excedendo, isso é uma coisa. A igreja entende. Mas quando é falha de caráter, onde a pessoa está caindo em pecado e que traz escândalo, olha, isso é tão sério que quando você falha no caráter, não é só a igreja que sofre, a vizinhança sofre. Eu vou mais além, acredito que atinge ainda mais a vizinhança do que a própria igreja, porque na igreja há pessoas cristãs que diante da falha vão permanecer em Cristo. Aqueles que estão lá fora, que ao saberem sobre essa falha de caráter, eles ainda mais vão querer saber sobre o Evangelho de Jesus mais, porque tem alguém dentro da igreja sem caráter. Então, nós precisamos, antes de qualquer coisa, ter o nosso caráter tratado, a nossa vida tratada, e deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida, a nossa história, para que a gente não caia nessa tentação de achar que podemos tudo, de achar que ninguém vai descobrir, de achar que eu sei fazer escondido e que ninguém vai poder. Nada disso. Não caia nessa tentação. Ajoelhe-se, quebrante-se diante de Deus e viva uma vida com caráter moldado por Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz.